O Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre direito empresarial. O professor Rodrigo Santana Teixeira vai abordar a transição histórica do direito comercial para o direito empresarial. Ele vai explicar ainda o que é ser empresário, além de tratar do nome empresarial, do título do estabelecimento, de marca, patente, modelo de utilidade e desenho industrial. Começa agora a aula 3. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Terceira aula que vamos falar um pouco a respeito de auxiliares do empresário e estabelecimento empresarial. É claro que quando nós remontamos a doutrina, nós percebemos que o empresário, e também na legislação civilista, o empresário não atua sozinho. O empresário ele não gere a sua atividade econômica de maneira solitária, de maneira alone. Ele precisa de terceiros, ele precisa de pessoas que possam angariar, desenvolver essa atividade econômica e ter uma propulsão no mercado externo. Essa atividade econômica que ele exerce, é a circulação de bens e serviços direcionado ao mercado, ele não atua sozinho. O 966 é disposto ao empresário, mas essa circulação ela não é feita somente pelo empresário. O empresário precisa de companheiros, ou o que a doutrina chama de auxiliares, para que realmente essa circulação de mercadorias, esta oferta de serviços, tenha eficácia, tenha uma propulsão no mercado a terceiros e, claro, adquirir clientela. E quando nós vamos adentrar na esfera do estabelecimento, antes do estabelecimento, adentrar sobre a esfera dos auxiliares do empresário, eu estou falando de uma situação muito importante, a importância dos colaboradores. Como eu já disse, os empresários não atuam sozinhos. As sociedades empresárias também não atuam sozinhos. Principalmente o empresário, aquele que assume o risco de maneira ilimitada numa atividade econômica. Ele não exerce de maneira sozinho uma atividade econômica. Existe a presença dos colaboradores. Agora, algo interessante. Esses colaboradores, eles não assumem o risco ilimitado da atividade econômica. A assunção de risco está na pessoa do empresário, não nos colaboradores. Cuidado com isso. Então, a assunção de risco não transcreve, não tem uma subsunção ao colaborador. O colaborador está ali para realmente gestar a atividade econômica, dar um auxílio ao empresário. Agora, esse auxílio, ele não assume o risco quanto a pagamento de credores. Quem assume o risco é o empresário individual. O colaborador, ele pode ter uma atividade com conotação jurídica e técnica. O colaborador, ele pode ter uma atividade de maneira técnica, um contabilista, um gerente, ou uma atividade com conotação jurídica, como um advogado, auxiliar o empresário nas burocracias ou nas nuances das lides, dos confrontos do ordenamento jurídico ou do respeito à burocracia, vamos falar assim, dos regimes ditados no Código Civil e nas outras leis extravagantes. O advogado é aquele que auxilia o empresário nestes aspectos. Outra situação é que eu quero que você sempre coloque na mente uma relação quando eu falo de colaboradores. Nós temos a presença dos prepostos e dos preponentes. Esta relação é muito interessante. Prepostos e preponentes. Quem são os preponentes? O empresário ou os empresários. Os prepostos, os colaboradores. Então, quando nós aqui reiteradamente ver alguns artigos que passam essas nomenclaturas, já não é mais estranho para vocês. Preponente, empresário. Prepostos,
colaboradores. A relação entre eles é ditada por um contrato de preposição. É um contrato de trabalho, é um contrato a qual o preposto vai assumir poderes ou atividades amando em autorização pelo preponente. O preposto nunca vai responder fora dos limites impostos pelo preponente, nunca, jamais. É pelo contrato de preposição que esse colaborador vai agir, mas ele vai agir de acordo com os ditames estabelecidos pelos preponentes, pelo empresário. Então, cuidado com essa relação. É um contrato autônomo, esse contrato de preposição. Ele não precisa de nenhum outro contrato para se sobressair. Ele se sobressai por vontade própria. Então, esse contrato de preposição é um contrato autônomo. Esse contrato de preposição, a gente vê nitidamente nele a característica da dependência. A dependência do preposto com as regras ditadas pelo preponente para a atuação. É uma dependência que está descrita no próprio contrato de preposição. Esse contrato ele vigora tanto na órbita interna quanto externa da atividade econômica. Um contrato de preposição, quando agir em nome da atividade econômica e até mesmo fora dos muros da empresa. Esse contrato de preposição tem efeitos na órbita interna e na órbita externa. Tem o poder de representação muito nítido nesse contrato, porque o preposto ele está assinando o contrato em assumir uma atividade, em assumir poderes em nome do empresário. Quem deu o poder a ele? O empresário, o preponente. Por meio de quê? De um contrato de preposição. Então, tudo é nos limites do contrato de preposição. Relação entre preponente e preposto, acabei aqui de passar para vocês. Vou agora também ditar, como eu fiz na aula passada, na aula anterior, há alguns artigos muito importantes. Por exemplo, o artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Olha só que importante esse artigo. O preposto não pode, Quem é o preposto? O colaborador. Não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição. Olha que sério o contrato de preposição. Sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Vai responder, principalmente se esse substituto dele, no exercício da preposição, agir muito além do que estava disposto no contrato de preposição. Sinto muito, vai responder por tudo que foi imposto e contraído. A leitura do 1069 é de muita importância. Também é preciso a leitura do 1178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos. Preponente, empresário, lembram? Os empresários são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, pelos atos de quaisquer colaboradores, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Mesmo que não tenha autorização por escrito, o preponente vai responder pelos atos que estes prepostos agiram. Então, também o 1178 também é muito importante, e também nós já vimos em algumas provas que fala que não, o preponente não vai responder quando não tiver autorizado por escrito. Mesmo que tiver autorizado por escrito, mesmo que não esteja autorizado por escrito, vai ter que responder, ok?
O dever de lealdade também é muito interessante com essa relação dos colaboradores, muito conscrito no artigo 1170 do Código Civil. Olha só, o preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem particular, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidas pelo preponente os lucros da operação. A leitura do artigo 1170 nos lembra um clássico entendimento da doutrina, que é aqui a vedação à concorrência desleal. O colaborador estará adestrito às atividades do empresário. Como é que ele pode agir contrariamente à linha de atividade econômica daquele que ele está representando no mundo externo, e ainda criando uma concorrência com este mesmo que ele está ali colaborando? Não há possibilidade da concorrência desleal, até mesmo porque nós estamos aqui com uma presença de um contrato de preposição. E o contrato de preposição deve ser cumprido. Agora, se não for cumprido, por força do artigo 1170, esse preposto vai ter que responder por perdas e danos, e os lucros que ele auferiu nesta operação de má-fé vai voltar às mãos do preponente, vai voltar às mãos do empresário. Lógico, completamente justo a leitura do artigo 1170 em respeito ao dever de lealdade, ao respeito de lealdade. Quando a gente fala de colaboradores, nos vem muito a imagem de duas importantes figuras, do gerente e do contabilista. São auxiliares, colaboradores muito importantes na vida empresarial de qualquer empresário. É muito importante a presença dos mesmos. Os gerentes têm uma menção legislativa muito importante, que é no artigo 1172. Olha só, considera-se gerente o preposto, então o gerente é preposto por força do artigo 1172, é um preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Onde tiver atividade do empresário, o gerente ali estará. Ou na sede, ou na sucursal, ou na filial, ou na agência. E o civilista vai ainda mais, vai falando de poderes desse gerente, que está conscrito no artigo 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe forem outorgados. Outorgados por qual meio? Pelo contrato de preposição. Cuidado com isso. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a 2 ou mais gerentes. O empresário pode ter mais de um gerente, sem problema nenhum, por força do 1173, parágrafo único, desde que esse poder seja ali realmente conduzido para todos eles. E eles têm que obedecer por força de um contrato de preposição. Todos assinam um contrato de preposição. É interessante também a leitura desse artigo 1173. Agora, pergunto a vocês que estão me vendo. Pode o empresário restringir o âmbito de atuação do gerente? Será que ele pode? É claro que pode. O contrato de preposição dá muita margem de liberdade na escrita de suas cláusulas ao preponente. E o preponente pode ali restringir o âmbito dos seus prepostos, que no caso aqui é o gerente. Porque o que está em jogo não é só a figura intrínseca do empresário, mas aqui está na baila a atuação da empresa perante o mundo. É um gerente que vai representar o empresário ao mundo. Imagina se ele extrapolar com as cláusulas. Imagina querer fazer algo que, na essência
no ânimo do empresário, ele não quer que o gerente atue. Então, o próprio empresário, o preponente, pode restringir as atuações deste preposto no contrato de preposição. E se o preposto assinou, bem, é um contrato sine lagamático, tem uma liberalidade da autonomia da vontade. Portanto, sim, pode restringir este contrato, a atuação deste gerente. Então, é muito interessante. Outra situação também que fala no 1176 é quanto à legitimidade processual do gerente. Será que ele tem legitimidade processual? O 1176 nos responde. O 1176 fala que o gerente pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações resultantes do exercício da sua função. Agora, repara, o preposto pode, na pessoa do gerente, pode representar em juízo o preponente resultantes do exercício da sua função. Extrapolou ali um conflito que não diz respeito ao exercício de função do gerente, o gerente não representa, não tem legitimidade. Tem legitimidade perante o artigo 1176, quando envolver a lide, a pretensão resistida, se envolver um exercício da função do gerente. Aí sim, o gerente poderá representar em juízo este preponente, este empresário. Ok? O 1175 também é importante. Anotem esses artigos, grifem, eles são muito importantes. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratica em seu próprio nome, mas à conta daquele. Repara, vai responder o preponente pelos atos que o preposto praticou no âmbito da função, no âmbito daquilo que ele foi acordado no contrato de preposição. Se o preposto fugiu dos limites atribuídos no contrato de preposição, o preposto vai responder por conta própria. Preponente não vai nem responder. Então, cuidado também com relação a isso. Então, se o gerente extrapolar nos poderes que não foram outorgados a ele em contrato de preposição, vai responder por conta própria e o preponente não será acionado. Ok? Por força do quê? Por força do artigo 1175 do Código Civil. Além do gerente, nós temos o contabilista. O contabilista é muito importante na vida empresária de qualquer empresário, obviamente, porque é ele que vai passar aquela escrituração, que eu falei do regime empresarial, a parte de escrituração, de passar, né, de transcrever, de arquivar, né, de transcrever no Registro Civil de Empresas Mercantis, a escrituração, as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, o resultado econômico, tudo isso é uma técnica contábil. Então, precisa de um auxiliar que realmente entenda do assunto. E quem entende do assunto disto é o contabilista. Agora, não é qualquer contabilista, é um contabilista que tenha registro no Conselho Federal de Contabilidade. Se não tiver registro no Conselho Federal de Contabilidade, ele não poderá exercer essa figura de preposto, na qualidade de contabilista. Tem que estar registrado no Conselho Profissional, inclusive no Conselho Regional de Contabilidade. É necessário aí o seu registro. Inclusive, tem também o artigo 1177, que também é um artigo muito interessante em ser lido. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, leia-se contabilista, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. É porque ele está representando o empresário na conta, está representando o empresário na escrituração. Se ele está escriturando em nome do empresário no Registro Civil de Empresas Mercantis, ali ele está como se fosse incorporando o próprio empresário, atuando em nome do empresário, e tem que ser de boa fé,
tem que ser de boa-fé. Pela teoria da aparência, esse contabilista tem que agir em seu âmbito de função com toda a boa-fé possível. Com toda a boa-fé possível. O parágrafo único do artigo 1177 também é muito interessante. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos. Então, cuidado. No exercício de suas funções, os prepostos, quem são os prepostos? Os auxiliares do empresário. Os auxiliares do empresário são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, perante os empresários, pelos atos culposos, e perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos. Praticou um ato doloso, o preposto, o preponente também é acionado de maneira solidária. Solidária, claro, na atuação ali intrínseca perante o contrato de preposição. A doutrina, na figura de Gladson Mamed e Marlon Tomazetti, são os doutrinadores que, de fato, eu sempre irei mencionar, estou mencionando nas aulas, são muito importantes, são os principais doutrinadores de nosso país. Também a mencionar aqui também a pessoa da Elizabeth Vido. Nós temos também certos auxiliares, colaboradores do empresário, que atuam também de uma maneira muito inteligente, uma maneira na qual abre espaço para o mercado de uma maneira muito facilitadora, através de 2 tipos de contrato que eu quero também passar aqui para vocês nesta aula. Tem 2 tipos de contrato que vemos ali a presença muito forte do auxiliar do empresário. Contrato de colaboração por intermediação e o contrato de colaboração por aproximação. Tem diferença? Tem diferença. Quanto ao contrato de colaboração por intermediação, nós temos o colaborador, ele vai em busca de fornecedores. Esses fornecedores, se forem atrativos aos mesmos, eles vão revender o produto do empresário, que o colaborador está à procura de pessoas que possam revender a mercadoria daquele empresário. Então, no contrato de colaboração por intermediação, a figura do colaborador é para procurar setores que possam revender a mercadoria do empresário. É uma figura de auxílio ao empresário? Certamente, certamente. Tá? Através de um contrato de agenciamento, através de um contrato de distribuição, por exemplo. Isso é um contrato. O outro contrato é o contrato de colaboração por aproximação. O que seria esse contrato de colaboração por aproximação? O colaborador, o auxiliar, ele vai atrás de investidores. Ele vai atrás de investidores que possam realmente embutir lucro, embutir investimento sobre a atividade econômica do empresário. Então, por isso que é um contrato de colaboração por intermediação. Intermediação, porque, no final das contas, é o auxiliar que vai intermediar a busca de investidores capazes de financiar, capazes de embutir dinheiro, capazes de embutir dividendos, enfim, capazes de embutir uma certa quantidade de dinheiro, de moeda corrente, dentro da atividade econômica. É uma forma de auxílio ao empresário? Certamente. Certamente também. Então, não esqueçam desses contratos, porque a gente vê nitidamente a presença dos auxiliares atuando em prol do empresário e atuando em prol da atividade econômica, ou por um contrato de colaboração por intermediação, ou por um contrato de colaboração por aproximação. Pessoas, essas foram as palavras acerca dos auxiliares, as principais informações a respeito dos auxiliares do empresário. Nítidas observações das principais doutrinas do país e que, inclusive, estão completamente atualizadas.
Mas também nossa aula hoje é para falar um pouco sobre estabelecimento empresarial. E quando falamos do estabelecimento empresarial, tem que anotar que estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizados, direcionados ao mercado, para a participação do lucro, para a aferição do lucro em nome do empresário. Está cumprindo, inclusive, com a literalidade do artigo 966 do Código Civil. Inclusive, passei a vocês, e quero passar aqui, alguns doutrinadores que falam para nós um pouco de estabelecimento empresarial. Por exemplo, Francesco Ferrara fala para nós que estabelecimento empresarial é uma forma de organização dos fatores de produção. Interessante, mas não chega no ponto que eu quero passar para vocês um real conceito, mas também é adotado. Carvalho de Mendonça fala para nós que estabelecimento empresarial designa um complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio. Interessante. Fábio Uolha Coelho, conjunto de bens que o empresário reúne para a exploração de sua atividade econômica. Oscar Barreto Filho diz para nós que estabelecimento empresarial é um complexo de bens materiais e imateriais que constituem um instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração da atividade mercantil. Repara que todos eles ingressam que o estabelecimento empresarial ele é um complexo de bens que reúne bens materiais e imateriais. Veremos hoje cada um deles. Mas o que nos interessa muito mais é o que está descrito no Código Civil e que nos fala a respeito do estabelecimento. O civilista nos apresenta um conceito sobre estabelecimento. Está no artigo 1142 do Código Civil. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. E está fresquinho esse conceito do civilista, porque veio de uma lei de número 14.195 de 2021. Teve uma atualização do Código Civil. Repara que o civilista com certeza leu Oscar Barreto Filho, o civilista também deu um vislumbre, uma análise sobre o doutrinador Carvalho de Mendonça. Então, no final das contas, nós acompanhamos a legislação ao considerar que estabelecimento empresarial é todo complexo de bens organizados, complexo de bens materiais e imateriais, que são primordiais para a execução do exercício da atividade econômica da empresa ou de uma sociedade empresária, por força do artigo 1142 do Código Civil. E aí vem uma pergunta que sempre é nítida na doutrina, que diz para nós o que vai dar ao complexo de bens a natureza de um estabelecimento. O que vai trazer ao ponto de que aqueles bens, eles têm uma natureza de um estabelecimento. Os bens, quando estiverem no estabelecimento, eles têm que estar organizados. Lembra do conceito de organização? Então, estes bens, eles vão dar a natureza de um estabelecimento quando estes bens estiverem organizados, os fatores de produção estarem respeitados e estes bens estarem propícios e tendo uma função precípua para que seja destinado à circulação de bens e serviços direcionado ao próprio mercado. Não se assustem quando vocês olharem na doutrina os termos negócio comercial, fundos mercantis, fundo de empresa. São tudo nomenclatura também a respeito de estabelecimento empresarial. Mesmo que fala negócio comercial, mesmo que esteja em desuso, porque nós também já entendemos que o termo comercial é um termo histórico,
Hoje nós estamos adotando mais a palavra empresarial, mas negócio comercial, fundos mercantis, fundo de empresa também são capazes de caracterizar e também de definir, de conceituar o que nós hoje adotamos como estabelecimento empresarial. Interessante também falar para vocês que patrimônio do empresário e estabelecimento é a mesma coisa para fins obrigacionais. É a mesma coisa. Por quê? Porque o estabelecimento é o conjunto, é o complexo de bens. Ali está uma da parte do capital de giro do empresário. O empresário individual não é aquele que assume o risco de maneira ilimitada? Portanto, estabelecimento e patrimônio pessoal do empresário é a mesma coisa. São a mesma coisa para fins obrigacionais. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. E um ponto muito interessante que eu também queria aqui passar para vocês. Até agora eu falei do estabelecimento comercial, o estabelecimento físico, que hoje usualmente é chamado de estabelecimento empresarial. Só que no final das contas, nós também temos hoje muito em uso os estabelecimentos digitais, os estabelecimentos virtuais. Eles têm amparo no Código Civil? Será que eles têm amparo no Código Civil? Tem amparo no Código Civil, no artigo 1142, lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Quiser dar uma olhada, é muito interessante, e fala para nós que o estabelecimento não se confunde com o local onde exerce atividade empresarial, que poderá ser físico ou digital. Inclusive, é uma menção de uma lei atualizada de 2022, a Lei 14.382 de 2022. Então, o estabelecimento hoje pode ser tanto físico quanto digital. Então, isso está agora no regramento da lei, plenamente autorizado e adequado para funcionamento como um estabelecimento empresarial físico. Tem também a mesma proteção o estabelecimento empresarial digital, ok? A doutrina passa para nós a diferença do estabelecimento digital originário para o derivado. O estabelecimento originário é porque ele nasceu digital. Ele nasceu. A sua criação foi de maneira originária digital. Então, estabelecimento empresarial digital originário. Agora, tem o estabelecimento digital de maneira derivada. É aquele que iniciou suas bases de maneira física e foi migrando para características digitais, ou permanece de maneira física e tem, por exemplo, o sítio eletrônico de loja virtual, num sítio eletrônico, num site. Então, ele é um estabelecimento empresarial digital derivado. Cuidado com essa classificação doutrinária. Também tem algumas características muito importantes a respeito do estabelecimento virtual. Para Marlon Tomazedi, precisa cumprir com algumas características. Forma de acesso. Um modo de forma de acesso de um estabelecimento digital é pelos meios eletrônicos. Interatividade, porque permite a comunicação de maneira globalizada. Dinamicidade, permite que o cliente ele possa ter um conjunto de compra, de adquirir mercadoria de uma maneira que possa facilitar de maneira dinâmica. Customização vai reduzir consideravelmente os riscos do empresário, até mesmo porque sua mercadoria estará à disposição de maneira global. Também tem a navegabilidade, é a permissão de um estabelecimento virtual de os clientes adentrarem no conjunto de mercadorias que aquele empresário está vendendo a qualquer momento, 24 horas no ar. Então, permite que, pela navegabilidade, o acesso às mercadorias de maneira digital esteja a serviço, esteja à disposição de qualquer cliente de maneira 24 horas.
Conectividade é justamente a forma de acesso. O estabelecimento virtual pode ser feito de maneira online, de maneira remota, de maneira por todos os meios, redes sociais, abarcar o máximo de contingenciamento de clientes possível. E escalabilidade, porque quanto mais adentrar em clientes virtuais, tanto mais será a adquirição de lucro. Quanto mais o acesso, maior número de clientes. Maior número de clientes, maior lucro para esta empresa, simplesmente por ser um estabelecimento digital. Agora, os elementos também muito importantes quanto ao estabelecimento empresarial físico, na doutrina tem alguns elementos que caracterizam esse estabelecimento. Imóveis. Um imóvel caracteriza a presença de um estabelecimento físico, correto? Então, primeiro elemento, imóveis. Segundo elemento, o ponto empresarial. O que é o ponto empresarial? É a localização física do estabelecimento empresarial. E isso, inclusive, pode chamar clientes. É verdade. Loja de roupa em centro comercial. Vai chamar cliente, não? Funerária próximo de hospital. Atrativo. Restaurante em aeroportos, também atrativo. Tudo para chamar clientes, tudo para satisfazer interesses alheios. Interessante. O trabalho para Ricardo Negrão, doutrinador de direito empresarial, o trabalho, ele não é elemento do estabelecimento empresarial, porque o trabalho não é objeto de direito. Para análise de Ricardo Negrão, e a doutrina majoritária acompanha este entendimento na figura de Gladson Mamed e Marlon Tomazett. E o aviamento. O aviamento, sim, o aviamento é um elemento do estabelecimento empresarial. O que é o aviamento? O aviamento, nós temos o estabelecimento, dentro do estabelecimento nós temos as mercadorias. Cada mercadoria tem um valor específico. Nós vamos somar todas as mercadorias, vamos chegar a um valor. E vamos somar a estrutura física imobiliária deste estabelecimento. Vamos chegar a um valor Y. X mais Y, chegaremos ao valor do aviamento. Isto é aviamento. É a soma dos componentes que estão neste estabelecimento, o valor de cada um, somado com o valor do próprio estabelecimento. Chegaremos ao valor do aviamento. E o aviamento, sim, é um elemento também configurador do estabelecimento empresarial físico, também sim. E, para finalizar, elementos do estabelecimento empresarial físico, nós temos a clientela. A clientela também é um elemento que caracteriza o estabelecimento empresarial. Até porque, se não tiver clientes, como é que vai circular mercadoria e serviço? Como é que vai cumprir com o ditame do artigo 966, quando diz que empresário é aquele que exerce uma atividade econômica que circula bens e serviços direcionados ao mercado? Se não tem clientes, se não tem alguém, uma pessoa terceira do mundo externo à empresa e que não vai adquirir as mercadorias ou vai adquirir a oferta daquele serviço, como é que vai angariar o fluxo de caixa? Como é que vai angariar o ativo? Como é que vai fazer? Então, é preciso que haja a clientela, porque a clientela é um dos maiores elementos configuradores de estabelecimento comercial da maneira física e também com relação aí de maneira digital. Precisamos também de clientes, obviamente, no estabelecimento empresarial digital. O estabelecimento empresarial também tem aspectos envolvendo negócios. O artigo 1143 fala para nós que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Ele pode ser objeto, sim, de negócios. A alienação do estabelecimento também poderá ocorrer.
talvez aquele dono daquele estabelecimento queira vender aquele estabelecimento. É a chamada alienação. Pode acontecer a alienação? Pode acontecer. A gente dá um nome, denominamos no direito a nomenclatura de trespasse. O trespasse é a venda do estabelecimento. Então, cuidado com relação a isso. Inclusive, está no Código Civil. O código que diz para nós, o artigo 1145, que fala: se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Quer vender um estabelecimento? Regra geral: pague todos os credores para antes vender o estabelecimento. Ou solicite, requeira, né, tenha consigo o consentimento de todos os seus credores que estão lhe permitindo vender primeiro o estabelecimento para depois pagá-los. Então, esta é a regra quanto ao trespasse. Vou voltar novamente e repito: querem vender o estabelecimento, pague primeiramente todos os credores. Ou tenha o consentimento destes antes de pagá-los para primeiro vender, alienar o estabelecimento para depois pagá-los, por força do artigo 1145. Os débitos que o alienante, né, aquele que vendeu o estabelecimento, serão transferidos àquele que adquiriu o estabelecimento. Débitos tributários, débitos trabalhistas. Vendeu o estabelecimento, mas tinha pessoas trabalhando no estabelecimento. Como é que fica? Vão ter que ser pagos do mesmo jeito. Vão estar com a carteira assinada de qualquer maneira, por força do artigo 448-A da CLT. Olha só, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Continua valendo a carteira de todos. Não serão colocados, desculpa o termo, não serão colocados na rua. Manterão no estabelecimento empresarial. Inclusive, no 448-A ainda diz: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Quem adquiriu, quem comprou o estabelecimento, ele vai ter que arcar com todas as obrigações trabalhistas de todos aqueles que continuaram no estabelecimento, mesmo agora sob nova direção. Ok? A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na execução. É claro que, nesse percurso de alienação do estabelecimento, aquele que vendeu poderá ter dado alguns atropelos, né? Não tendo ali pago devidamente os seus credores e deixado todo esse transtorno ao novo proprietário, aquele que comprou o estabelecimento. Se comprovada a má-fé, se comprovada a fraude na execução, aquele que vendeu o estabelecimento responderá. Por quê? Porque houve fraude na transferência. Houve uma transferência de má-fé. E pela teoria da aparência, aquele que vendeu será chamado para pagar devidamente os seus credores, porque deixou a mando, deixou nas costas do novo proprietário, daquele que comprou o estabelecimento, dívidas que não estão no nome deste novo adquirente. Então, se tem uma fraude na transferência, responderá aquele que vendeu o próprio estabelecimento. Tem um artigo 1148 que também é muito interessante em ser lido.
salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? O novo adquirente ele vai só responder pelos contratos que tenha vida, que tenha essência com a atividade do estabelecimento. Contratos que eram daquele que vendeu o estabelecimento, que tem nome do antigo proprietário, que o antigo proprietário responda por estes processos, responda por estes contratos. Agora, claro, contratos que fazem ligação com o estabelecimento empresarial, na verdade, o comprador, o novo adquirente do estabelecimento, responderá por estes contratos por força do artigo 1148. Agora, para finalizar, artigo 1147, que é a cláusula de não restabelecimento. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então é muito interessante esse artigo, é muito falado, é muito comentado. Não havendo autorização expressa. Nós estamos falando aqui de uma regra que não houve autorização. O alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Tem que ser respeitado. Agora, se teve uma autorização expressa, poderá valer a autorização. Se não teve autorização expressa, valerá a regra do caput do artigo 1147. Então, essas foram algumas observações a respeito dos auxiliares do empresário e do estabelecimento empresarial. Vamos então ao nosso quiz? A respeito de estabelecimento empresarial, aviamento e clientela, assinale a opção correta. Item A. Estabelecimento empresarial corresponde a um complexo de bens corpóreos organizados ao exercício de determinada empresa? Item B. O estabelecimento empresarial não é suscetível de avaliação econômica e, por consequência, não pode ser alienado? C. Aviamento refere-se à aptidão que determinado estabelecimento empresarial possui para gerir lucros? Item D. De acordo com a doutrina, aviamento e clientela são sinônimos. Então, qual a alternativa que você marcou? Vamos então analisar os outros. Item A. Estabelecimento empresarial corresponde a um complexo de bens corpóreos organizados ao exercício de determinada empresa. Cadê os bens incorpóreos? Pela atual doutrina, Carvalho de Mendonça, Fábio Olha Coelho, inclusive até o próprio Código Civil, é complexo de bens corpóreos e incorpóreos. Está errado o item A. B. O estabelecimento empresarial não é suscetível de avaliação econômica e, por consequência, não pode ser alienado. Acabamos de ver recentemente que esse estabelecimento empresarial ele é suscetível à avaliação econômica e ele pode ser alienado, claro, respeitando os ditames do Código Civil. Está errado. C. Aviamento refere-se à aptidão que determinado estabelecimento empresarial possui para gerar lucros, até mesmo porque o aviamento é a soma daquelas mercadorias, dos serviços que estão no estabelecimento, somado com o valor do próprio estabelecimento. É claro, isso determina que ele pode gerar lucros. Tá certo. D. De acordo com a doutrina, aviamento e clientela são sinônimos. Não. Aviamento é a soma daquelas mercadorias que compõem o estabelecimento ou dos serviços que compõem o estabelecimento, somado com o valor do estabelecimento empresarial. Clientelas são pessoas fora da realidade daquela empresa e que venham por um interesse alheio
para que possa suprir as suas necessidades, seja adquirindo uma mercadoria, seja adquirindo um serviço. Vamos ao nosso segundo quiz? Analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas. Assinale a alternativa correta. A cláusula de não concorrência empresarial proíbe que o alienante do estabelecimento comercial se restabeleça no mesmo ramo empresarial, porque a cláusula de não concorrência empresarial tem prazo de duração de 5 anos. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. B, a afirmativa 1 é falsa e a afirmativa 2 é verdadeira. C, ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a afirmativa 2 não justifica a afirmativa 1. Ou D, ambas as afirmativas são falsas e a afirmativa 2 não justifica a afirmativa 1. Então, o que você marcou? Vamos juntos ver a resposta? Vamos lá. A afirmativa 1, ela é falsa. A cláusula de não concorrência empresarial proíbe que o alienante do estabelecimento comercial se restabeleça no mesmo ramo empresarial. Ela está errada por quê? Porque, na verdade, não tem uma proibição. Ela fala se, inclusive, se não tiver uma autorização expressa. Se tiver uma autorização expressa, o alienante ele pode se restabelecer no mesmo ramo empresarial. Só errou nesse ponto. E o segundo, a afirmativa segunda é verdadeira, a cláusula de não concorrência empresarial tem prazo de duração de 5 anos. É verdade, está conscrito no artigo 1147 do Código Civil. Os outros itens não justifica pelas minhas justificativas apresentadas neste momento. Vamos ao nosso terceiro quiz. Assinale a opção que indica a denominação dada ao elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial pertencente ao empresário e que concerne a localização do imóvel onde é exercida a mercância ou atividade industrial, que não se confunde com o imóvel propriamente dito e que muitas vezes assume papel preponderante para o sucesso da empresa, seja pela relação com os clientes, seja pela relação com os fornecedores, e que é protegido pela lei de locações. Item A, clientela. B, aviamento. C, trespasse. Ou item D, ponto empresarial. Então, qual é a alternativa que você assinalou? E eu espero que você tenha acertado. Vamos ver juntos? Sim, é ponto empresarial, até mesmo porque, primeiro que já mata a questão no início do enunciado, dada o elemento incorpóreo do estabelecimento empresarial, pertencente ao empresário, ele fala que concerne a localização do imóvel. Disse aqui em nossa aula que o elemento que configura a localização do estabelecimento empresarial é o ponto empresarial. Aí ele continua. Localização do imóvel, onde é exercida a mercância ou atividade industrial. Aqui o examinador colocou mercância, acredito eu, por força do Carvalho de Mendonça, por força, inclusive, até mesmo do Código Comercial, número 556 de 1850, que não se confunde com o imóvel propriamente dito e que muitas vezes assume papel preponderante para o sucesso da empresa. Colocamos aqui exemplos, inclusive do ponto de restaurante em aeroporto, funerárias próximo de hospital. Isso realmente faz com que haja clientela, haja rentabilidade, haja crescimento, haja sucesso, haja lucro.
seja pela relação com os clientes, seja pela relação com os fornecedores. Não é clientela, não é aviamento, é totalmente diferente. Clientela não seria. Aviamento é completamente diferente o conceito. Aviamento, na verdade, é a soma, né? É a soma das mercadorias e a soma do valor, né? O valor propriamente dito do estabelecimento empresarial. Então, não seria esse conceito. Trespasse é a venda, né? É a alienação do estabelecimento empresarial. O enunciado não fala sobre isso, e sim é ponto empresarial. Então, portanto, essa foi a nossa aula, a nossa terceira aula a respeito de auxiliares do empresário e estabelecimento empresarial. Na nossa próxima aula, continuaremos com a nossa jornada nestas 5 aulas sobre direito empresarial, teoria geral e direito societário. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.